Bom, para início de conversa, esse vídeo não tem o intuito de puxar areia para o lado de nenhum candidato. Eu estou muito ciente que o meu canal é um canal de finanças e economia, por isso eu busquei trazer dados que são econômicos e que possam ter relevância no cenário financeiro para você e eu. Eu vou buscar me ater aos números nesse vídeo e ser o mais neutro possível. Até porque eu não sou fã de político nenhum e eu acredito que o nosso sucesso e a nossa prosperidade nessa vida depende principalmente de nós mesmos. E nenhum político vai te salvar. Também quero reforçar que todos os dados que eu trouxe aqui são de canais oficiais, que inclusive eu posso deixar o link aqui na descrição. O meu nome é Leonardo Almeida, esse é o Investidor Racional, o canal que nós falamos sobre finanças, investimentos e economia. Sinta-se livre para se inscrever, já deixar um like e ativar o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Tudo isso vai me ajudar e vai ajudar a espalhar a mensagem desse vídeo e manter a população brasileira no geral mais bem informada. O Lula teve seu primeiro mandato de 2003 até 2006 e o segundo governo do Lula foi de 2007 até 2010, sendo que nesse caso o Lula ficou 8 anos dentro do poder. Já o Bolsonaro iniciou o seu mandato em 2019 e permanece no poder até o dia que eu gravo esse vídeo, sendo que ele não finalizou ainda o seu mandato. Também é importante ressaltar que os governos sempre pegam heranças dos governos anteriores, pois medidas que são tomadas no governo anterior não são muitas vezes instantâneas, mas sim acabam refletindo em efeitos macroeconômicos no futuro. Assim, Lula pegou uma herança do governo FHC, enquanto Bolsonaro pegou uma herança do governo Dilma/Temer, já que durante aqueles 4 anos anteriores ao período do Bolsonaro, ambos os presidentes acabaram governando o país. Isso quer dizer também que cada medida que foi tomada por esses governos precedentes acabou sim influenciando na economia alguns anos mais tarde. Também é importante frisar que em ambos os mandatos de Lula e Bolsonaro nós tivemos a presença de crises, sendo a crise do subprime em 2008 durante o governo Lula e a crise do Covid-19 durante o governo do Bolsonaro. As crises são acontecimentos extraordinários que acabam alterando esses indicadores que eu vou acabar passando aqui e que, no geral, faça com que os governos tenham que tomar medidas mais contracionistas e mais intervencionistas dentro da economia, para conseguir controlar a inflação dentro do país, ou seja, controlar o aumento generalizado dos preços, que acaba diminuindo o poder de compra da população. Para isso, muitas vezes o governo precisa aumentar os seus gastos para conseguir alocar recursos nos locais que devem ser alocados para conter esse processo inflacionário. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todos os produtos e serviços finais da economia, de forma que não haja dupla contagem. Porque um insumo que pode ser utilizado para fazer um produto, se fosse contado, seria também recontado no produto final, ou seja, haveria duplicidade de dados. Um país deve basear o seu crescimento no crescimento de produção. E o PIB é excelente para conseguir medir o crescimento da produção de riqueza de um país. Por isso pode-se linkar o crescimento do PIB ao crescimento do país. Bom, indo agora para a tabela do PIB, dentro do governo Lula, nós temos que em 2003, durante seu primeiro mandato, o PIB fechou com um aumento de 1,14%, em 2004 em 5,76%, em 2005 3,20% e no final do seu primeiro mandato com 3,96% de aumento do PIB. No segundo mandato, em 2007, nós tivemos um aumento de 6,07% do PIB. Em 2008, 5,09%. Em 2009, praticamente zero, caindo 0,13% do PIB. Aqui vale ressaltar que nós estamos falando do período da crise do subprime. Enquanto que em 2010, no último ano de mandato, nós tivemos um aumento de 7,53% do PIB. Assim, finalizando o governo Lula. Já no governo Bolsonaro, como nós só tivemos 3 anos completos de mandato, nós temos menos dados. No ano de 2019, o PIB fechou com um aumento de 1,14%.
Aqui em 2020, durante a crise do Covid-19, a gente teve uma queda de 4,1% do PIB. E em 2021, um aumento de 4,6% do PIB. Eu busquei também dados de 2022, mais atualizados. E como eu vou colocar aqui na tela para vocês, a última informação que nós temos é de que o PIB até agora já cresceu em 3,2% no ano de 2022. Eu acho que a informação mais pertinente desses dados, conforme eu mostrei para vocês aqui na tela, é de que ambos os governos, novamente reforçando, passaram por crises. Então você pode ter essa informação em mente na hora de analisar esses dados também. Agora vamos falar sobre a inflação média durante os governos. A inflação média, pegando os primeiros 4 anos de governo Lula, foi de 6,04%. Já pegando o segundo mandato de Lula, a inflação média foi de 5,14%. Enquanto que a inflação média durante o governo Bolsonaro, durante 3 anos e meio de governança, foi de 6,26%. Lembrando aqui que a inflação ela é o aumento generalizado dos preços e, consequentemente, a redução do poder de compra de toda a população. Ou seja, quanto maior a inflação dentro do país, menos as pessoas conseguem adquirir bens com seus valores. O efeito da inflação pode acontecer por diversos motivos. Inclusive, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo que vai falar um pouco melhor sobre economia para você, caso você queira entender melhor esses efeitos. Agora vamos falar um pouco sobre o desemprego dentro dos governos de Lula e Bolsonaro. O desemprego, pela definição do IBGE, é caracterizado pelo grupo de pessoas com idade para trabalhar, ou seja, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas que se encontram disponíveis para trabalhar. Bom, a taxa de desemprego em 2002, antes do Lula assumir o poder, era de 11,7%. Em 2013, o ano finalizou com uma taxa de desemprego de 12,14%. Em 2006, o Lula finalizou seu primeiro mandato com uma taxa de desemprego de 8,4%. E em 2010, ao final do seu segundo mandato, a taxa de desemprego era de 6,7%. Já analisando agora o governo Bolsonaro, em 2018, antes de Bolsonaro assumir, a taxa de desemprego era de 12,3%. Em 2019, no seu primeiro ano de mandato, foi de 11,9%. Em 2020, de 13,2%. Em 2021, 14,9%. E em 2002, com dados mais atuais que eu busquei, nós atualmente estamos com uma taxa de desemprego de 9,3%. Agora vamos falar do indicador da dívida pública sobre o PIB. Todo governo pode e deve se endividar até um certo nível que seja saudável economicamente, de forma a ter recursos para conseguir alocar esses recursos da melhor forma em prol do crescimento do país. O que nós vamos analisar agora é qual a porcentagem do PIB total do país está traduzida em dívida do governo. Assim a gente vai saber o quão endividado o governo se encontra. Então, indo agora para os dados da dívida pública sobre o PIB, no fim do primeiro mandato de Lula em 2006, a dívida pública representava 55,5% do PIB e no final do seu segundo mandato em 2010, a dívida representava 51,8% do PIB. Já no governo Bolsonaro, a última informação que eu consegui foi que em julho de 2022, a porcentagem da dívida que estava representando sobre o PIB era de 77,61%. Eu também vou deixar um gráfico que eu consegui no site da Fundação Getúlio Vargas aqui, que ele vai mostrar de forma mais ampla e inclusive com projeções esse desenvolvimento da dívida pública sobre o PIB, para você verificar justamente esse nível de endividamento dos governos com relação a toda a produção do país. Outro indicador que eu localizei dentro dos arquivos oficiais e que eu acho pertinente de ser colocado é do fato de ter acontecido uma grande queda no número de servidores públicos, principalmente no mandato de Bolsonaro. Se isso é uma coisa boa ou ruim, vocês podem deixar aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Nesse gráfico que eu vou colocar na tela do arquivo oficial do Tesouro Nacional, você vai conseguir analisar todo o desenvolvimento do número de servidores públicos no poder, que estavam ativos desde o ano de 2001
até o período de maio de 2022, já dentro do governo de Bolsonaro. E por que que esse dado se encontra dentro dos arquivos do Tesouro Nacional? Porque, se você não sabe, o número de servidores públicos representa também salários que a população no geral precisa estar pagando para que essas pessoas tenham esses recebimentos. Outro indicador que eu achei muito legal de colocar nesse vídeo é o do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é um indicador interessante porque ele é um indicador que tem como base 3 pilares, que são a escolaridade de um país, que é um indicador socioeconômico, a expectativa de um país, que é um indicador de saúde da população, e a renda per capita, ou seja, a renda distribuída pelos indivíduos, que é um indicador econômico de bem-estar da população. Esse é um indicador mais abrangente, que busca, no final das contas, identificar o bem-estar da população daquele país. E, nesse caso, quanto mais alto o IDH de um país, melhor de se viver supostamente ele é. Se você for pegar o ranking de IDH global, você vai ver nos primeiros lugares países como Noruega, Austrália, Suíça, ou seja, países que são de primeiro mundo e que são países ideais, na maioria dos casos, para as pessoas viverem. IDH abaixo de 0,5 representa um IDH baixíssimo, de baixo desenvolvimento humano. Entre 0,5 e 0,7 nós temos um médio desenvolvimento humano. Entre 0,7 e 0,8 nós temos um alto desenvolvimento humano. E de 0,8 até 1 nós temos um nível muito alto de desenvolvimento humano do país. Em 2002, antes do governo Lula, o IDH do Brasil era de 0,699. Em 2006, o Brasil fechou com o IDH de 0,702 e em 2010 o Brasil tinha um IDH de 0,727. Já em 2018, antes do governo Bolsonaro, o Brasil tinha o IDH de 0,762 e os números mais atualizados hoje, em 2022, são de um IDH de 0,754. Mas pelo vídeo de hoje era isso. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? Sendo educado, você pode colocar aqui nos comentários. Só não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O meu nome é Leonardo Almeida, esse é o Investidor Racional e nos vemos na próxima.